Com a recuperação da economia, o petróleo e outras fontes de energia têm sido cada vez mais demandadas. Isso nos leva a uma importante questão. Será que o petróleo vai, ao longo dos próximos meses, próximos anos, ficando cada vez mais caro? Oi, tudo bom? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e eu tenho especialização em investimentos Ambima. Então, cada vez mais a economia vem se recuperando. Por isso, a demanda por energia, por fontes de energia, vem crescendo cada vez mais. Eu vou mostrar alguns dados bastante importantes para o pleno entendimento desse vídeo. Então, como vocês podem ver, a maior parte das fontes de energia que a gente tem hoje ainda vem dos combustíveis fósseis, que inclui carvão, petróleo e gás. 84% da energia primária vem exatamente dos combustíveis fósseis. E desse número, 1/3 vem exatamente do petróleo, o que mostra que sim, o petróleo é muito importante para o desenvolvimento das economias, para o desenvolvimento dos países, das indústrias. E agora que a economia está se recuperando, está indo para frente, então é natural que a demanda por petróleo e pelos combustíveis fósseis em geral, ela aumente. A gente tem que lembrar da lei da oferta e demanda. Quando a demanda aumenta, ou seja, quando a procura por um produto ela aumenta, então é natural que o seu preço aumente também. Então seria normal que a gente visse uma valorização do petróleo por conta do aumento da sua demanda. Mas o que a lei da oferta e demanda nos mostra também? Quando a demanda aumenta e o preço é elevado, então o incentivo para que este bem, que agora está mais valorizado, seja produzido é maior. Essa dinâmica faz com que empresas que produzem esse bem sejam incentivadas a produzirem uma quantidade maior desse bem. E incentiva também que outras empresas que antes não produziam esse produto agora passem a produzi-lo. Então gera um aumento da produção, fazendo com que o seu preço caia, retornando ao preço de equilíbrio. No entanto, a tendência é uma probabilidade grande que a gente não veja isso ocorrendo com o petróleo. É uma grande possibilidade de que, enquanto a demanda aumente, a oferta vá reduzindo cada vez mais. Bom, mas por que isso vai acontecer? Se o preço está mais caro, isso é um incentivo para que a produção seja maior. Então, por que a produção não vai aumentar? Isso se dá principalmente pelo avanço das pautas ambientais ao redor do mundo. Claro, há alguns anos a gente vê pautas ambientais emergirem, pautas ambientais irem tomando cada vez mais lugar na sociedade. No entanto, a gente está vendo cada vez mais essas pautas adentrarem em campos judiciais e até mesmo em diretorias de grandes empresas, de fundos de investimento. Uma notícia que mostra isso é que lá na Holanda ocorreu uma decisão de um tribunal e essa decisão foi inédita. O tribunal definiu que a Shell era responsável por mudanças climáticas que estavam ocorrendo. Com isso, a Shell agora ela precisa até 2030 reduzir em até 45% a sua emissão de carbono. Esse, então, é um dado que mostra que as empresas agora estão tendo cada vez mais o risco de serem punidas por emissão de carbono, por serem punidas basicamente pela oferta de petróleo, pela maneira como isso ocorre. E é um indício de que essa oferta, de que o nível da oferta tenda a cair cada vez mais para evitar possíveis problemas. Além disso, os fundos de investimento ESG, que basicamente são aqueles fundos que têm bastante preocupação com relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, estão cada vez mais pressionando as empresas do qual são acionistas a buscarem outras fontes de energia que não petróleo e a reduzirem a emissão de carbono, reduzirem a oferta de petróleo. Um terceiro ponto que é muito importante é que a Agência Internacional de Energia, ela pela primeira vez na história, recomendou que novos projetos de combustíveis fósseis não sejam realizados e que projetos que já foram iniciados sejam interrompidos. Foi uma decisão também, uma recomendação, na verdade,
inédita. Esses fatores que eu acabei de falar mostram que a tendência é que cada vez menos petróleo seja ofertado, cada vez menos combustíveis fósseis sejam ofertados, ou seja, que a oferta seja cada vez menor. No entanto, a demanda ela ainda é alta, ela ainda é crescente. O petróleo, assim como os combustíveis fósseis, eles ainda são muito importantes, porque no início do vídeo a gente viu o dado que 84% da energia primária vem dos combustíveis fósseis. Então, se as empresas tiverem que reduzir drasticamente os seus investimentos, então a quantidade de fontes de energia sendo ofertadas, ela vai acabar reduzindo bastante. Ao passo que a indústria, que a economia como um todo, ela está se recuperando, ela está sendo desenvolvida. O que faz com que a demanda por combustíveis fósseis permaneça alta. Demanda alta, oferta reduzindo, qual que é o resultado disso? É um preço mais alto. Então, essa oferta cada vez menor vai fazendo com que o preço, com que a tendência seja de que o preço fique cada vez maior, ou seja, a tendência de que o petróleo ele fique sim cada vez mais caro. E as grandes empresas, elas serão prejudicadas? Provavelmente não, porque mesmo que elas não possam iniciar novos projetos, o preço dos produtos que elas estarão vendendo, ele fica mais caro, então a cada venda elas recebem uma quantia maior de dinheiro. No entanto, as empresas pequenas, elas sim serão muito afetadas negativamente. Porque pensem a Shell. A Shell, um dia ela já foi uma empresa pequena. Para que ela tenha crescido, ela teve que realizar investimentos e iniciar novos projetos. Então, depois de projetos, de anos de investimento, ela se tornou a Shell que a gente conhece, uma empresa grande, uma empresa bastante consolidada. Para uma empresa pequena hoje se tornar grande no futuro e competir com as maiores indústrias que a gente tem, então essa empresa pequena ela tem que iniciar novos projetos, tem que investir, mas se ela não pode, se novos projetos são inviabilizados, são difíceis de serem realizados, então como é que ela vai crescer? Esse que é o ponto. Então, o crescimento de empresas pequenas no setor fica cada vez mais difícil. E a tendência, então, é que a gente tenha uma concentração cada vez maior e uma concorrência cada vez menor nesse setor. Muito possivelmente, empresas hoje pequenas podem acabar fechando ou serem compradas pelas grandes empresas e novas empresas surgirem nesse setor fica cada vez mais difícil. Então a gente deve ter cada vez menos concorrência nesse setor, cada vez menos ofertantes. E se a gente tem menos ofertantes, a gente também tem uma tendência a um preço maior. Então, além de a demanda estar crescendo e além da tendência de que tenha cada vez menos oferta, temos a tendência também de termos cada vez menos ofertantes, se esse cenário de fato for concretizado. Essa série de fatores mostra que existe uma forte tendência de que nos próximos anos, sim, o preço do petróleo pode ficar mais caro. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desse vídeo e se for o caso, então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações. Eu te convido para conhecer os nossos cursos, a gente tem cursos desde os mais básicos até os mais avançados que podem te ajudar em conhecimento pessoal, na sua vida financeira. Vejo vocês nos próximos vídeos.